Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguindo ao cronograma, vamos para mais uma aula de Sociologia sobre os autores da Sociologia, né? Os principais autores da Sociologia. E hoje nós vamos trabalhar e falar sobre Durkheim, o titio Durkheim. Vamos lá. Bom, vamos lá. O Durkheim, quando ele vai analisar sociedades, ele dá o nome para essa análise social ou análise das sociedades ou dos indivíduos de fato social. Por que ele fala que é um fato social? Porque tudo que nós fazemos é um fato social. Essa é a grande sacada do Durkheim. Tudo que nós fazemos é um fato social. Só que este fato social que nós fazemos, ele é aprendido. Significa que nós aprendemos de algum lugar, certo? Que nós, vamos dizer assim, roubamos esse aprendizado. Ou melhor ainda, este aprendizado, ele é coercitivo. A gente não rouba ele. É imposto a nós determinados tipos de aprendizado, certo? Então significa que o Durkheim, diferente do Marx, ele vai falar que nós aqui estamos dentro de uma sociedade e a sociedade vai nos moldar. E nós vamos passar por ela, vamos nascer, viver e morrer nessa estrutura social, certo? Vamos ser moldados por essa estrutura social e a gente vai morrer, mas a estrutura social ela vai continuar viva. Enquanto para Marx, nós nascíamos, vivíamos e morríamos dentro dessa estrutura social, e essa estrutura social nos moldava assim como nós moldávamos essa estrutura. Durkheim diz que não, que essas estruturas elas vão continuar lá e vão continuar inatas. Elas só vão ser modificadas quando elas enxergarem que precisam ser modificadas. Não somos nós, agentes sociais, que vamos conseguir modificá-las. São elas que modificam nós, agentes sociais. Por isso, Durkheim diz que é um fato social toda maneira de agir, fixa ou não, capaz de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda que é geral no conjunto de uma dada sociedade, tendo ao mesmo tempo uma existência própria, independente das suas manifestações individuais. E para a gente enxergar esses fatos sociais, o Durkheim ele vai nos colocar duas regrinhas para a gente conseguir enxergar os fatos sociais de fato. A primeira é que eles são exteriores. Isso significa que o comportamento social não procede do próprio indivíduo, mas de algo exterior a ele, a sociedade. Significa então que quando a gente fala sobre as concepções de gênero hoje dentro da sociedade e de toda essa estrutura, é porque a estrutura social criou essas concepções de gênero, do que é ser homem, do que é ser mulher, e nos moldou a esse formato do que é ser um homem e do que é ser mulher, entendeu? Do que é ser o sujeito que pensa, do que é ser o sujeito mais carinhoso, do que é ser o provedor da família e o que é ser o cuidador da família. Correto? Isso são concepções que a própria sociedade, a própria estrutura social carrega. E ela nos impõe isso, desde pequenos e até quando a gente for morrer. Entende? Em todas as estruturas sociais, a gente vai ter fatos sociais que são coercitivos a nós e que vão nos machucar, certo? Que, vamos dizer assim, não é algo que vai nos machucar de imediato, mas é algo que nos molda, transforma o nosso ser, compreende? E isso faz com que nós nos machuquemos, mas que não percebemos isso. Mas isso nos molda, de certa forma. E a segunda regrinha para a gente ver e estar atento aos fatos sociais, a segunda propriedade dos fatos sociais é que eles são coercitivos, ou seja, são impostos pela sociedade, o indivíduo. Podemos até aceitar de boa vontade seguir os comportamentos sociais com uma escolha individual, mas quando não seguirmos as normas e regras sociais, sentimos a pressão da sociedade sobre nós. Significa o que então? Que quando você é um adolescente, ou quando você é uma mãe, quando você vira se tornar mãe ou pai, as pessoas elas vão colocar determinadas regras para você e que se você não faz elas, você se sente pressionado por não fazer essas escolhas ou por não comprá-las, compreende?
porque ela é coercitiva, ela vai tentar fazer com que você faça aquilo. É a mesma coisa quando uma mãe olha e fala: bom, eu tenho um filho e eu preciso cuidar do meu filho e dar do bom e do melhor para ele. Um pai e uma mãe fazem isso, só que um outro pai e uma outra mãe não fazem isso e as pessoas recriminam eles por isso, entendeu? Isso é uma regra, isso é um fato social que já é dado. Se você tem um filho, você tem que cuidar do seu filho. Se você não cuida dele, as pessoas vão começar a te julgar. Vai ser algo, vamos dizer assim, coercitivo. É a mesma coisa que acontecia antigamente, quando as mulheres eram mães solteiras. Era uma condição da própria estrutura falar que mulheres que eram mães solteiras eram mulheres que não prestavam. Hoje em dia nós sabemos que as mulheres hoje são mães solteiras porque os pais abandonam a sua família, certo? Vão para outros lares ou muitas vezes continuam sozinhos e essas mulheres elas têm que dar conta da casa. E por causa dessa nova concepção social do que é ser mãe solteira, né? A estrutura modificou o discurso para colocar a mãe solteira hoje em dia exaltar o papel da mãe solteira, por muitas vezes, que é a mulher forte, que tem garra, entendeu? Que consegue correr atrás, mesmo tendo jornada dupla ou tripla, certo? Enquanto antigamente as estruturas puniam essa concepção. E já hoje não. Já hoje ser mãe solteira é tranquilo. E a gente pode ver outras regras, certo? Que são colocadas dentro dos meios sociais, que a gente pode discutir. É a mesma coisa um homoafetivo entrar dentro do exército, dentro da estrutura do exército. Ele vai sofrer uma pressão coercitiva, um fato social, por ser homoafetivo dentro do exército. Isso acontece, a gente sabe que acontece. É a mesma coisa quando mulheres feministas vão falar sobre o feminismo, ainda hoje nas estruturas sociais, sendo a estrutura social como um todo com o patriarcado, né? O poder do patriarcado ainda está nas estruturas sociais. A gente identifica quando as mulheres vão falar sobre o feminismo nas estruturas ou perto de pessoas que pertencem a essas estruturas sociais. Tende-se aqui e pensamos aqui em homens que não entendem sobre o feminismo. Quando eles escutam as mulheres falando sobre o feminismo, eles vão tentar ser coercitivo com essas mulheres. Compreendem? Então, é um fato social. Ele é dado. Ele é algo dado pelos meios sociais. Certo? Só que o Durkheim ele vai falar outra coisa, que nós temos que, para a gente conseguir ver os fatos sociais e para a gente conseguir examiná-los, a gente tem que ver os fatos sociais como coisa. E ele vai colocar 3 regrinhas para a gente. A primeira, é necessário afastar sistematicamente todas as noções prévias. Significa que o sociólogo deve romper com as representações, ideias e conceitos elaborados pelo senso comum a respeito da vida social em geral. Significa o que então? Que tudo que você acredita que é, você tem que deixar de lado. Você tem que analisar as coisas com outros olhos. É aquela coisa assim, meio que do narciso, entendeu? Achar que sabe de tudo, que é o melhor em tudo e que compreende todas as coisas. É você deixar de lado o que você conhece, o que você acha que conhece. Porque como a gente bem sabe, ou que o Durkheim vai falar para nós, os fatos sociais ou as estruturas vão dizer pra gente que a gente sabe de determinadas coisas. Mas será que a gente sabe mesmo? É isso que o Durkheim está falando pra gente transformar o fato social como coisa, ou se afastar dessa verdade que a gente impôs a nós mesmos, né? A segunda regrinha é tomar sempre como objetivo de investigação um grupo de fenômenos previamente definidos por certas características exteriores que lhes sejam comuns, incluindo na mesma investigação todos os que correspondem a esta definição. Significa que para você identificar os fatos sociais, você tem que observar um grupo que faz parte dele e que, vamos dizer assim, que está sofrendo com todas essas concepções da exterioridade. Quando a gente fala sobre os grupos feministas, com o grupo LGBTQ+, com os grupos de movimento de terra, os grupos de movimento de rua, são todos os grupos que estão sempre dentro dos fatos sociais, porque as estruturas identificam esses sujeitos e colocam eles como outsiders, ou vamos dizer assim, sujeitos anômicos, que a sociedade tenta, vamos dizer assim, interagir com eles, com essa concepção mais rígida da regra, né? Tentar colocar a regra para eles
pegarem para si essa regra social, né, que a mulher tem que ser submissa e todas essas outras concepções, né, de todos esses outros movimentos. Só que essas pessoas, elas rompem com isso. Só que quando elas fazem esse rompimento, toda a estrutura social e todo o pensamento social, todo esse fato social que é feito com os outros indivíduos que não romperam com as estruturas, estes também vão fazer pressão com essas pessoas, né? E o terceiro é quando o sociólogo empreende a exploração de uma qualquer ordem de fatos sociais. Deve esforçar-se por considerá-los sobre um ângulo em que eles se apresentam isolados de suas manifestações individuais. Significa que a gente tem que identificar uma concepção coletiva, porque a gente está falando de sociedade, a gente não está falando só de um sujeito. Quando a gente fala de um sujeito só, a gente está tratando muito mais da psicologia, certo? Só que quando a gente vai falar de uma concepção de fato social, é um agrupamento, são pessoas, é estrutura, é estrutural, compreendem? Então a gente tem que ver a estrutura como um todo, ou um grupo como um todo. É que nem se a gente fosse analisar a turma de vocês. Quem são vocês? Quais são as concepções coercitivas que foram colocadas para vocês? Entendeu? E analisar qual é o movimento coercitivo do fato social que permeia em todos vocês. É isso, entendeu? O sociólogo ele vai pegar, ou se você quiser fazer uma análise social, você vai pegar determinado grupo e vai ver o que ele tem ali em comum dessas manifestações. Então, seguindo aqui o fato social, então significa que Durkheim sustentava a tese que a explicação da vida social tem seu fundamento na sociedade e não no indivíduo. Então, significa que ele via a sociedade como um todo, ou os grupos sociais, e não apenas um sujeito. O que ele desejava ressaltar é que, uma vez criadas pelos homens, as estruturas sociais passam a funcionar de modo independente dos atores sociais, condicionando suas ações. A sociedade é muito mais do que uma soma dos indivíduos que a compõem, uma vez que vivendo em sociedade, o homem dá origem a instituições sociais que possuem dinâmica própria. A sociedade é uma realidade sui generis. Os homens passam, mas a sociedade fica. Significa o que então? Que nós vamos passar por essa sociedade e ela vai continuar, certo? Ela vai ter determinados tipos de mudança, a gente está vendo aí, né? Fazendo uma análise prévia do que a gente está vivendo. As concepções estruturais elas vão mudar, mas a estrutura social ela vai continuar aí. Nós vamos passar por toda essa concepção da pandemia que a gente está vendo hoje. Nós vamos sair da pandemia, certo? Mas as concepções sociais ou as estruturas sociais elas vão ter uma modificação, mas ela não vai ter uma modificação por causa da gente, entendeu? Ela vai ter uma modificação por ela mesma. E nós estamos criando novas estruturas sociais por causa da pandemia que estamos vivendo. Vamos passar por tudo isso, vamos passar por muitas outras situações, certo? Que a gente não sabe ainda o que vai acontecer, vir a acontecer, né? Mas nós vamos passar por tudo isso, alguns de vocês vão se casar, outros vão continuar solteiros, outros vão ter filhos, vão se separar, independente. Disso vocês vão passar para a sociedade, e as pessoas que vocês deixarem aqui, seja filho, seja neto, seja sobrinho, essas pessoas elas vão passar pelas mesmas estruturas que você está passando. É isso que o Durkheim ele falava, que a estrutura ela vai ficar, você vai embora. A estrutura vai te moldar, a estrutura vai bater em você, a estrutura vai te machucar. E você vai sobreviver a essa estrutura, mas no final das contas você vai morrer. E as outras pessoas que, vamos dizer assim, contêm o seu gene, elas vão vir para essa sociedade, elas vão passar pelas mesmas estruturas sociais, certo? Elas vão conhecer essas mesmas estruturas sociais, vão ser moldadas por essa mesma estrutura social, e elas também vão passar por elas, vão morrer, e a estrutura vai continuar aí, e as pessoas que carregarem a genética dele vão vir aí de novo e, vamos dizer assim, essa corrente ela nunca vai acabar, entendeu? E se a gente observar as sociedades como um todo, isso sempre aconteceu. É o que a gente está vendo aí
uma foto ao fundo, né? Que é o Coliseu. Se a gente analisar o que era o Coliseu antes e o que é o Coliseu agora, não mudou muita coisa sobre essa estrutura. Compreende? Hoje em dia as pessoas vão lá para ver o Coliseu, pela representatividade que ele tinha. Mas o Coliseu ele teve uma outra representatividade, que era o ópio do povo na época, o Coliseu. Era colocar homens ali para se degladiarem, homens contra animais, para a população ficar feliz. Hoje em dia as pessoas do mundo inteiro vão até esse local para se deleitarem a estrutura. E elas sabem o que essa estrutura representa, correto? E essa estrutura, de certa maneira, molda ainda assim as pessoas que vão até lá. Hoje, como moldavam as pessoas naquela época. Veja só que interessante. E é a mesma estrutura. Tá certo que ela teve depredações com o tempo, certo? Ela foi se deteriorando. Depois as pessoas foram roubando o cobre que existia nas estruturas, quando, né, na época Roma ficou falida, certo? Mas a estrutura ainda continua e ela tem o seu poder. Ela ainda exerce poder de certa forma e nos molda de certa maneira. Então a gente tem que analisar as estruturas como elas realmente são. Vamos lá. Quando Durkheim ele fala sobre os fatos sociais, né, ele vai colocar duas distinções sobre o fato social normal e o fato social patológico. O fato social normal é tudo aquilo que acontece, que sempre aconteceu, certo? Principalmente em determinados tipos de sociedade, certo? Então vamos pegar aqui alguns exemplos. Na sociedade brasileira é super normal a gente ver pessoas furando fila. Isso é um fato social super normal. Quando a gente está andando de carro e a gente vê uma placa de pare, a gente não para literalmente. A gente vai desacelerando, a gente olha para os lados para ver se não está vindo nenhum carro e taca-lhe pau, acelera com tudo, certo? Aqui para nós esse fato social ele é totalmente normal. Agora quando a gente vai para um outro país, vamos pegar aqui os Estados Unidos como exemplo, principalmente o Texas, onde as leis são um pouquinho mais rígidas, o estado do Texas. Quando você anda pelas ruas do Texas e tem uma placa de pare e você não parar, você é multado. Aqui no Brasil isso não acontece. Só que é uma regra de trânsito, que você deve parar no pare. Só que lá muitos brasileiros no Texas, quando eles vão até lá, viajam até lá e vão dirigir, eles fazem a mesma coisa que eles fazem no Brasil e eles sempre ganham multa. E muitas vezes, quando isso ocorre, o policial que está aplicando a multa, ele pergunta se a pessoa é brasileira. Porque a maioria das pessoas que fazem isso lá são os brasileiros. Porque isso lá é um fato social patológico. E esse fato social patológico, de tanto que ele aconteceu lá, com determinado grupo social, ele sabe de onde esse grupo social vem, que na maioria são brasileiros que fazem isso. Porque a gente faz isso aqui e isso é totalmente normal pra gente. Então o Durkheim ele falava que o fato social normal patológico ele vai derivar da sociedade que o está fazendo, correto? Que nem em determinadas culturas de tribos africanas, é totalmente normal fazer um rito com as mulheres que é a retirada do clitóris feminino, para que as mulheres não sintam prazer no ato sexual. Enquanto nas sociedades brasileira e outras sociedades que não fazem parte dessas sociedades de tribos africanas, isso é totalmente horrível. Isso é um fato social patológico. Só que isso é uma concepção cultural daquela região. É igual. Para nós, quando nós vemos a foto de crianças africanas passando fome, é um fato social patológico. Porque a gente não vê todo dia crianças dessa forma, passando fome nas ruas. Para nós é totalmente normal no final de semana a gente reunir as pessoas que a gente gosta e fazer uma comida gostosa. Isso é um fato social normal. Já para eles não. Para eles é totalmente diferente. Para eles o normal é ver crianças totalmente magras e passando fome.
E o patológico é se reunir no final de semana e fazer um almoço ou uma janta com seus amigos. Então significa que o fato social normal e patológico, ele depende da sociedade ao qual você está vivendo. Só que a gente tem que entender que o fato patológico, ele é algo extraordinário e eventual. Sacou? Que nem quando a gente observa, a gente vê todos os dias dentro dos meios sociais brasileiros que existem mortes, existem assaltos e por aí vai, certo? Só que existem algumas concepções que chocam o povo brasileiro. Quando existem reféns, quando existe um assalto que tem refém, isso choca a gente, porque não existe isso aqui muito. Não sei se vocês lembram isso é um exemplo de um rapaz lá no Rio de Janeiro que teve até um filme sobre ele, que ele entrou em um ônibus e ele fez todas as pessoas de dentro do ônibus refém. E ele fingiu que tinha matado algumas pessoas lá dentro do ônibus. Ele conversou com os policiais, tiveram atiradores de elite. Aconteceu várias coisas. Ficou em rede nacional aquilo acontecendo, certo? E quando ele estava saindo do ônibus, veja só que interessante. Quando ele estava saindo do ônibus, ele estava com uma das reféns, certo, na sua frente, e ele estava com a arma apontada na coluna da moça que ele estava fazendo refém. E quando ele estava saindo do ônibus, um dos policiais deu a volta no ônibus e ia pegar ele por trás e ia dar um tiro para imobilizar ele. Só que a arma desse policial estava travada e quando ele apertou o gatilho para dar um tiro, fez o cleque da arma, só que não saiu nenhuma bala. E com isso o rapaz se assustou e apertou o gatilho da arma e acertou a menina. Nisso que ele acertou a menina, os outros policiais foram para cima dele e mataram o rapaz. Isso chocou todo mundo, porque foi um fato social patológico. Ele foi um indivíduo patológico, entendeu? É muita loucura isso, porque nunca existiu esse tipo de condição aqui. Então isso é um exemplo, certo? Do que é um fato social normal e um fato social patológico. Normal pra gente é a gente sair aqui 5, 6 horas da tarde, está saindo do teu trabalho e ser assaltado. Isso é um fato social normal. Isso é normal da sociedade brasileira. Agora, ter refém, ter negociação, isso é patológico, isso é diferente. Entendeu? Então são essas que são as concepções que a gente tem que analisar do que é normal e do que é patológico, por causa das estruturas sociais que são colocadas pra gente, certo? Então, além do fato social, o Durkheim ele vai criar a teoria da modernidade, ou das solidariedades orgânica e mecânica, certo? E ele vai falar também um pouquinho sobre o suicídio. Por que ele criou essa teoria? Porque o Durkheim, diferente do Marx, ele analisou a seguinte concepção. Enquanto Marx falava que o trabalho ele alienava as pessoas e fazia com que as pessoas elas ficassem solitárias por causa dessa concepção de alienação, porque o capitalismo fazia com que nós ficássemos em um estado que nós começávamos a ver só nós mesmos, certo? O Durkheim ele falou, cara, isso daí é um aspecto de sociedade, entendeu? Isso aí você tem que entender que essas coisas elas acontecem, mas que ainda assim existe solidariedade. As pessoas não é porque as pessoas começaram a viver em sociedades pré-capitalistas e capitalistas que elas vão ficar sozinhas. Ele fala muito pelo contrário, o pequeno gafanhoto Marx, que é uma crítica direta ao Marx isso daí, tá? Tá. Na teoria da modernidade da solidariedade orgânica e mecânica, ele vai falar que vão existir dois tipos de solidariedade, certo? Que é a mecânica e a orgânica. A solidariedade mecânica é típica de sociedades pré-capitalistas, nas quais a coesão social se constrói a partir da forte identificação dos indivíduos com as tradições
e costumes culturais da comunidade, pois a divisão do trabalho pouco influencia nas relações. Neste caso, a consciência coletiva produz intenso poder de coesão nas ações individuais. Quando a gente fala de sociedade mecânica, são sociedades pré-capitalistas. E quando a gente fala de sociedades pré-capitalistas, a gente vê sociedades que se organizam de uma maneira melhor e que tem aspectos culturais muito florescentes e que esses aspectos culturais, né, dentro dessas sociedades ou dentro dessas estruturas sociais, né, elas denominam muita coisa. E a gente pode ver isso com as sociedades indígenas. Veja só, vocês, né? As sociedades indígenas são sociedades pré-capitalistas, né? E a divisão do trabalho dessas sociedades, ela se dá se você é homem ou se é mulher. Só que existem sociedades indígenas que se o sujeito ele é homem, mas ele é homoafetivo, ao invés dele caçar junto com os outros homens, ele vai fazer farinha de mandioca com as mulheres. Enquanto se as mulheres são homoafetivas, ao invés dessas mulheres homoafetivas estarem com as mulheres fazendo farinha de mandioca, essas mulheres vão caçar com os homens. Vejam só vocês. E esse conhecimento de caçar e de se fazer mandioca, ele não é só transmitido só para as mulheres, só para os homens. Todo mundo da tribo sabe fazer isso. Porque é um conhecimento comum, é um conhecimento social, é um conhecimento cultural. Por isso, Durkheim falava que as sociedades mecânicas elas têm uma condição de coesão social boa. Por causa disso, entendeu? Porque você compartilha o conhecimento, você trabalha junto. Mas ele vai falar sobre a sociedade orgânica. Ele vai falar que diferente da sociedade mecânica, a sociedade orgânica tem uma grande diversidade de funções de trabalhos produzidos nessas sociedades. Faz com que se fortaleça a interdependência entre seus integrantes. Significa o que então? Que as sociedades orgânicas ou que vieram depois do capitalismo ou pós-capitalismo, o que acontece com essas sociedades? Essas sociedades, analisadas, agora vamos puxar aqui o Marx, essas sociedades vão fazer com que os trabalhadores façam pequenas coisas dentro dessa linha de montagem e que façam com que essas pessoas elas fiquem afastadas umas das outras. Só que o Durkheim, ele vai olhar e falar, bicho, essas pessoas elas estão mais conectadas do que você pensa. Porque cada uma delas produz algo ali. E ela tem que ter o conhecimento para produzir aquilo. Então significa que nas sociedades orgânicas ou na solidariedade orgânica vai existir coesão social porque cada pessoa produz algo. E as pessoas elas são interdependentes uma das outras porque essas pessoas produzem algo. Compreendem? O que está acontecendo agora no Brasil com as coisas fechando? A gente não é interdependente do mercado e das pessoas que trabalham lá no mercado? Do rapaz que faz o corte de carne? A gente não é dependente do rapaz que traz o arroz dirigindo o seu caminhão? A gente não é dependente dessas pessoas? É isso que o Durkheim estava falando para nós. Que nós precisamos das pessoas. Só que ele fala que na sociedade orgânica, quanto mais conhecimento você tem, mais produção social você vai fazer. Então ele fala que se você tem o conhecimento comum, você não vai ser tão suscetível a, vamos dizer assim, a essa solidariedade, entendeu? Só que se você se especializa em algo, você gera mais solidariedade, porque o que você faz e o que você pensa vai chegar em outras pessoas. E agora eu vou dar aqui uma argumentação para vocês. Já dei 2 exemplos do rapaz que dirige um caminhão e da moça que está agora trabalhando no caixa do supermercado, certo? Agora eu vou dar aqui um exemplo de um pós-doutor que foi estudar uma proteína da mandioca, certo? Um determinado elemento da mandioca, a qual ele viu que esse elemento fazia bom para o cabelo.
Ele era bom, fortificava o cabelo. Isso é um conhecimento que ele gerou. E o conhecimento que ele gerou, ele vai lá e ele patenteia esse conhecimento, certo? E ele começa a produzir um determinado tipo de shampoo com essa proteína da mandioca, que ele começa a ser vendido para várias pessoas. Quantas pessoas que esse cara teve solidariedade ou que compartilhou algo? Veja, ele compartilhou algo com as pessoas que fizeram a plataforma dele, certo? Que começaram a produzir. Ele teve solidariedade com as pessoas que produziam o recipiente de plástico ou de vidro que ele ia colocar o shampoo dele. Ele teve solidariedade com o cara do caminhão que ia fazer a distribuição até o supermercado. Ele fez solidariedade com a moça que está lá agora no caixa do supermercado trabalhando. E ele teve solidariedade com você que está comprando o shampoo dele. Então significa que o Durkheim ele vai olhar pro titio Marx, o titio Durkheim vai olhar pro titio Marx e vai falar: bicho, isso aí que você está falando é totalmente irrelevante. Vai existir sim solidariedade nas sociedades orgânicas. As pessoas, ao mesmo tempo que elas estão distantes e pensando nelas mesmas, elas estão próximas das outras porque elas precisam das outras pessoas dentro desses meios sociais. Entendeu? Então, nesse sentido, Durkheim reorienta as tensões sociais criadas pela exploração capitalista, interpretando-as como um problema moral, isto é, se a divisão do trabalho não produz coesão social, é porque as relações entre os diversos setores da sociedade não estão prontamente regulamentadas pelas instituições sociais existentes, o que gera anomia. Para esse sociólogo, a anomia é uma situação social produzida pelo enfraquecimento dos vínculos sociais e pela perda das capacidades da sociedade de regular o comportamento dos indivíduos, gerando, por exemplo, fenômenos sociais como o suicídio. Veja só que interessante. O pensamento dele foge do pensamento do Marx. E ele não está certo, de certa forma, assim como Marx também não estava certo, falando sobre as estruturas econômicas e sociais. Durkheim também está certo, se a gente analisa o ponto de vista dele. A anomia social ela só é gerada se as estruturas sociais elas não estão bem regulamentadas, se elas não fazem com que a gente faça parte daquilo. Entendem? Olha só que loucura. Veja só. Que interessante. E que nós todos estamos conectados. É muita doideira isso, né? Para se pensar. Por último, mas não menos importante, nós iremos falar sobre os tipos de suicídio. Durkheim analisava os tipos de suicídio, né, como uma anomia social, certo? Mas ele via como fato social normal. Veja só. Como que pode, né? Mas enfim, vamos lá. Nós vamos ter 4 tipos de suicídio. O primeiro é o suicídio egoísta, resultado da não integração dos indivíduos às instituições, grupos ou redes sociais que permeiam a vida social. Neste caso, o ego individual se afirma demasiadamente face ao ego social e à custa deste último. Significa o que então, suicídio egoísta? É quando você não consegue se adaptar, né? Você lembra que a gente viu lá dos fatos sociais, que as concepções elas são coercitivas e que isso nos machuca e muitas vezes a gente não consegue fazer parte ou pertencer a determinada grupo social? O suicídio egoísta é isso. É quando nós não conseguimos nos encaixar nos meios sociais, é quando não conseguimos entender ou não conseguimos participar de determinadas regras impostas a nós, e isso vai nos machucando, porque isso é exterior e coercitivo a nós. Você lembra que eu falei lá no início que isso nos afeta? Nos afeta muito mais mentalmente, psicologicamente,
do que fisicamente, certo? É como um relacionamento abusivo. Muitas vezes afeta mais o psicológico do que o físico. E você destruir o psicológico de uma pessoa é muito pior do que destruir o físico de uma pessoa. Isso é uma concepção imoral e que as estruturas sociais fazem conosco. E por isso muitas pessoas cometem o tal do suicídio egoísta, né? É muito complexo, né? Por você não fazer parte de determinados grupos sociais. Complexo demais. O outro suicídio seria o suicídio altruísta, praticado quando o indivíduo se identifica tanto com a coletividade que é capaz de tirar sua vida por ela. Mártires, kamikazes, honra e etc. A gente tem um exemplo de uma professora, né? Não lembro quanto tempo que foi, mas esta professora, a escolinha começou a pegar fogo e a professora ela poderia ter se retirado do local, mas ela preferiu colocar todas as crianças para fora da escola. Só que com isso ela cometeu um suicídio altruísta, que foi por causa da coletividade, porque ela pensou nas crianças e não pensou nela, certo? É quando você se mata pelo outro. Quando acontece um assalto e a pessoa vai tentar matar alguém que você gosta e você pula na frente para defender essa pessoa. É um suicídio altruísta, você sabe o que vai acontecer, mas você prefere que aconteça com você do que com o outro, né? Pela honra, né? A gente sabe que são os kamikazes, né? Aconteceu em Pearl Harbor, que se não me engano foi na Segunda Guerra Mundial, né? Que aconteceu que os kamikazes, os pilotos, né, iam até o barco e se chocavam com o barco para tentar destruir o barco. Era uma forma de suicídio altruísta, porque eles não queriam perder a guerra, né? O suicídio anômico é aquele que se deve a um estado de desregramento social no qual as normas estão ausentes ou perderam o sentido. Esta forma de suicídio seria típica das sociedades modernas, seja nos momentos de crise econômica ou mesmo de abundância material. Esse suicídio acontece quando, vamos dizer assim, a normalidade ela deixa de ser normal. O que hoje muito se fala por causa do coronavírus é a saúde mental das pessoas, certo? Porque as estruturas sociais elas estão totalmente mudadas ou estão mudando. Se as pessoas que agora estão em casa por causa do coronavírus cometerem um suicídio, seria um suicídio anômico, porque elas não estão mais reconhecendo a realidade delas. É a mesma coisa quando me perdi no pensamento, me desculpe. É a mesma coisa quando aconteceu em 11 de setembro, me voltou à memória, quando os aviões colidiram com as torres gêmeas. As pessoas tiveram suicídio anônico. Elas estavam pulando no prédio para se matarem, porque elas preferiam morrer na queda livre do que morrerem queimadas ou soterradas, porque não fazia mais sentido as coisas ali. Entrou em crise, entendeu? Veja só como que o Durkheim ele conseguia analisar as coisas como elas são, né? Como a gente faz as coisas, né? E o último suicídio é o suicídio fatalista. Trata-se de um tipo de suicídio residual que aparece de forma bastante marginal em sua obra. Ele seria resultado do excesso de regulamentação moral sobre o indivíduo, de tal maneira que suas aspirações e desejos ficam anulados por uma disciplina excessivamente opressiva. Quando a gente está em uma concepção de totalitarismo, quando uma pessoa tem uma concepção de gênero e os pais não aceitam, mandam essa pessoa embora de casa.
essa pessoa tira a própria vida, entendeu? Quando essa pessoa ela começa a sofrer bullying, é esse tipo de suicídio que a gente tem, né? É o suicídio fatalista. Veja só, tudo isso são por causa das estruturas sociais. São os indivíduos, são sujeitos, somos nós que fazemos com que as outras pessoas se suicidem. Isso é complexo, né? Pensar dessa maneira. Que o outro se suicida por causa de mim, ou por causa do que eu faço, ou do que eu deixo de fazer. É um peso, né? Mas nós muitas vezes queremos nos livrar desse peso. Mas Durkheim fala, tudo isso daí é uma concepção social, que é gerada por alguém. Pode ser pela estrutura ou pode ser pelos sujeitos que estão na estrutura, veja só. Isso é para se pensar, né? Pois bem, o que a gente aprendeu hoje nessa aula? Os fatos sociais, normal e patológico, certo? Sendo o fato social concepções que são coercitivas, lembre-se sempre disso. O fato social ele é coercitivo a nós, sempre vai ser coercitivo a nós, certo? Nós aprendemos os fatos sociais por causa das estruturas que são coercitivas, nós aprendemos com eles e nós temos que lembrar que um fato social normal é aquilo que sempre acontece na sociedade e o fato social patológico é aquele que, vamos dizer assim, não acontece muitas vezes dentro dos nossos meios sociais. E a anomia social, a gente tem que lembrar que é a concepção a qual as regras sociais elas já não fazem mais sentido e que as pessoas elas não estão mais conversando, ou que elas não estão mais entendendo os fatos sociais ou as regras sociais, né? A gente tem que lembrar que o homem passa pela sociedade, mas esta ainda continua. Significa que o homem passa pela sociedade, mas a sociedade continua de pé, ou as estruturas sociais continuam de pé. Você vai vir aqui, você vai fazer o que você tem que fazer, você vai gerar pessoas, as pessoas vão continuar aí, você vai falecer, e essas pessoas vão continuar nessas estruturas, elas vão participar dessa coerção social, né, que essas estruturas elas fazem, elas vão aprender com essa coerção social, elas vão utilizar da coerção social com outras pessoas, elas vão passar para a sociedade, vão gerar outras pessoas, vão morrer, e essas outras pessoas que elas geraram vão continuar na sociedade. Significa que é uma corrente que nunca vai acabar, certo? Sociedade orgânica e mecânica seria a mecânica sociedade simples, antes do capitalismo, as quais geram solidariedade a partir de uma concepção social igualitária, certo? E cultural. Significa que todo mundo sabe fazer tudo. E é por causa desse negócio que todo mundo sabe fazer tudo que eles fazem em sociedade, certo? E com isso não gera anomia social. E as sociedades orgânicas é quando um sujeito com o seu conhecimento ou a partir do seu trabalho, ele vai garantir solidariedade. Veja só você. Você sozinho gera solidariedade com outras pessoas, assim como outras pessoas geram solidariedade para você. Só que nas sociedades orgânicas a gente tem que lembrar que a anomia social ela começa a se estabelecer quando, vamos dizer assim, as regras sociais de dentro do trabalho e para fora do trabalho já não estão mais fazendo sentido, ou que as pessoas não estão mais entendendo ela, por isso que vai formar a anomia social. E o suicídio. Lembrando que existem 4 tipos de suicídio, certo? E que cada um deles tem uma concepção social do porquê que eles acontecem. Correto, gente? Muito obrigado por participarem de mais uma aula. Um grande abraço, certo? Tenham uma ótima semana, correto? Tenham uma ótima manhã, uma ótima tarde ou uma ótima noite, certo? Fiquem em casa se puderem, lavem bem as mãos, cuidem de vocês e daqueles que estão ao redor de vocês, correto? Um grande abraço e se cuidem.